E a informação que saiu é que, após o Flamengo não ter conseguido concretizar a negociação entre Mengão e Marcos Antônio, não ter conseguido concretizar a contratação do Marcos Antônio junto a Lazio, o Mengão vai ao mercado procurar uma alternativa, um jogador substituto. Já que não deu certo com o Marcos Antônio, vamos atrás de outros. E também temos informações sobre uma possível venda de Matheus Gonçalves junto ao Red Bull Bragantino. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês, aqui nessa manhã de segunda-feira, as últimas informações do Flamengo. Já vai começando o vídeo, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação pra dar aquela moral. E agora, sem mais delongas, fique aí com as informações a respeito de Matheus Gonçalves e também de Marcos Antônio. Mas calma, que eu vou dar uma enxertada a mais. No final do vídeo vou trazer alguns detalhes a mais, algumas informações a mais, por exemplo, o valor que o Bragantino quer pagar pelo Matheus Gonçalves. Agora sim, sem mais delongas, fique aí com o Vene Casagrande trazendo as informações. Vamos falar aqui sobre o mercado da bola do Flamengo. O Flamengo sim vai em busca de um outro volante, tendo em vista que o Marcos Antônio, jogador que o Flamengo negociou durante 30, 40 dias, acabou não vindo para o Flamengo, foi para o São Paulo, inclusive desembarcou hoje em São Paulo para se apresentar ao tricolor paulista, e o Flamengo vai em busca de um jogador para essa posição, até porque é pedido do Tite. O Tite pediu isso à diretoria. Agora, resta saber se de fato o Flamengo queria muito o Marcos Antônio, porque pelo visto não queria muito, e uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse que sim, já tem... Eles não gostam de dizer plano B, porque fica parecendo que caso esse jogador venha, é segunda opção ao Marcos Antônio, não é isso. Eles têm nomes para essa posição, nomes mapeados, e eles vão buscar a contratação nessa janela de transferência. Matheus Gonçalves tem uma reunião nessa segunda-feira com os empresários do atleta, Red Bull Bragantino, Flamengo, e eles estão debatendo aí valor, forma de pagamento. O que me falaram no lado do Flamengo é o seguinte: a canseira que eles deram na gente na venda do Léo Ortiz, eles vão ter também nessa situação no Matheus Gonçalves. No Flamengo me falaram isso. O Flamengo topa vender, mas não vai ser fácil como muita gente está achando. Eles vão dar uma canseira no Red Bull Bragantino também. Bom, agora, como prometido, vou trazer alguns detalhes extras aqui. E vou trazer aqui para vocês um bastidor dessa negociação com o Marcos Antônio. Alguns detalhes que fizeram, né, cada um se afastar do outro. E é o seguinte, galera. Teve um detalhe aqui que eles trouxeram, cara, que mostra que parece que o Flamengo não estava tão interessado assim no Marcos Antônio, cara, que é o seguinte: o Vene Casagrande, ele confirmou o que o Mauro César também citou na sua live. O jornalista falava sobre o negócio por Marcos Antônio, explicando a não entrada do Mengão em um leilão pelo Marcos Antônio. Ao fim da frase, ele já afirmava que o clube iria em busca de outros jogadores. Marcos Antônio vai jogar, claro, com as lesões. Vai bem? Vai justificar o investimento? Aí o tempo vai dizer, mas eu acho correta a postura do Flamengo. O Flamengo vai atrás ainda de outros jogadores, segundo eu sei, disse aí o Mauro César Pereira. E cara, realmente não valia a pena entrar em um leilão pelo Marcos Antônio, sabe? O Flamengo iria despojar de um dinheiro que não era justo, apenas para contratar o Marcos Antônio nesse cabo de guerra que teria aí com o São Paulo. E aqui um detalhe bem interessante é um dirigente da Lazio, na verdade, não um ex-jogador, ex-nada, é um dirigente da Lazio. Ele falou pro Vene Casagrande que o Flamengo jamais colocou uma proposta no papel pelo Marcos Antônio, e por isso eles venderam ele para o São Paulo, junto, é claro, da vontade do Marcos Antônio em ir para o São Paulo e não para o Flamengo. Abre aspas aí pro dirigente da Lazio. Eles, se referindo ao Flamengo, apenas falavam os números, nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, nós aceitamos. Ele, se referindo ao Marcos Antônio, aceitou e fechou. Foi isso. Teria dito um dirigente italiano, de acordo
com o Vene Casagrande, cara. Aqui falando mais do lado do Flamengo, né? Em dado momento, o Flamengo teria se irritado com a Lazio. Isso porque, primeiro no começo da negociação, a Lazio quis o jogador por empréstimo. O Mengão, na verdade. Os italianos teriam dito que aceitariam, mas depois eles quiseram colocar uma cláusula de obrigação de compra, dificultando a vida do time, que tentava apenas atender o pedido do técnico, que é o pedido do Tite pelo Marcos Antônio. O Mengão negociou um valor, negociou com a Lazio, bastante tempo negociou com a Lazio, e quando chegou um desfecho, novamente, os italianos teriam desistido, alegando que aceitariam apenas vender o Marcos Antônio, após terem recebido uma proposta de compra em definitivo. Agora, o Tite aguarda o andamento do mercado e o desenrolar com novos nomes. Então aqui mostra o lado dos dois times, né? A Lazio falando que o Flamengo nunca fez uma proposta oficial, né? Já que o lado do Flamengo falando que ficou bravo porque a Lazio voltou para trás, mudou várias coisas. E é realmente verdade. Agora mudando de assunto e falando um pouco do Matheus Gonçalves, cara. Por que eu não venderia ele nem ferrando para o Red Bull Bragantino? Vamos deixar de lado o pessoal e tentar esquecer e ignorar que eles não queriam de jeito nenhum vender o Léo Ortiz. O Flamengo teve que ficar um bom tempo lá se ajoelhando pro Red Bull Bragantino para comprar o Léo Ortiz. Teve que ficar se humilhando para comprar o Léo Ortiz um bom tempo. Vamos deixar isso de lado, vai. Vamos ser mais profissionais. Tirando esse detalhe, eles querem oferecer 30 milhões de reais por 50% do Matheus Gonçalves. Menos de 5 milhões de euros por 50% do Matheus Gonçalves. Vocês estão entendendo isso, cara? O Matheus Gonçalves é um jogador que, caso ele ganhe liga, caso ele jogue, igual o Matheus França, por exemplo, jogue, que eu digo não de qualidade, não jogar tanto quanto, mas jogar tantos minutos quanto o Matheus França jogava, que o Dorival fazia rodízio, né, para um time para a Copa do Brasil era outro, para a Copa do Brasil, Libertadores era um time, para Brasileiro era outro, enfim, ele rodava o time sempre, né, ele deu prioridade a Libertadores e a Copa do Brasil. Se ele tiver tantos minutos quanto o Matheus França teve com o Dorival Júnior, ele tiver com o Tite, o Matheus Gonçalves, ele vai se tornar um jogador tão valioso quanto o Matheus França. Daí, não vale a pena você sacrificar metade do passe do Matheus Gonçalves por um valor atual, um valor pequeno desse, por uma promessa tão grande quanto ele. Eles estão querendo fazer um negócio da China. Eles vão lucrar muito, imagina. Daqui a uns 2 anos, por exemplo, vamos colocar, talvez nem isso. Um ano e meio, 6 meses se bobear no final da temporada, por exemplo. Matheus Gonçalves estoura, vai jogar muito, vira titular do Flamengo, daí chama a atenção de um grande clube da Europa, vamos supor, o Manchester United, da Chelsea, da Inglaterra, vai querer comprar Matheus Gonçalves, vai pagar uma fortuna, ganha em libra, né, vai pagar muito bem pelo Matheus Gonçalves. Daí eles oferecem, vamos supor aqui, 20 milhões de euros pelo Matheus Gonçalves. Daí se o Flamengo tiver vendido agora, o Flamengo vai ganhar 10, porque vendeu metade dele pro Bragantino. Então, vocês estão me entendendo? Não vale nem um pouco a pena o Flamengo vender o Matheus Gonçalves, vender uma parte dele agora, 50% do passe, mais jogador, no exato momento. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum vender o Matheus Gonçalves agora. Nem que fosse 10%, não valeria nem um pouco a pena. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!